Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na linha de frente de batalha, e vamos falar também sobre o ataque de drone que foi feito ao quartel da Marinha Russa, o quartel-general da Marinha Russa, em Sevastopol, na Crimeia. Será que foram os ucranianos que fizeram esse ataque? Vamos entender o que está acontecendo. Esse é o vídeo do dia 31 de julho de 2022, e essas notícias foram sugeridas por John27, Xandão Meu Amor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, vamos começar dando uma olhada aqui no que alterou, e não foi muita coisa, tá? Não teve nenhuma grande alteração. De novo, os russos não conseguem avançar de forma significativa. Existem alguns ataques por aqui, próximo a Izium. O que teve de mais significativo foi uma tentativa de avanço em direção a Bakhmut. Nessa região aqui, os russos parece que conseguiram avançar alguma coisa aqui nessa cidade de Pokrovsk. Isso foi o que teve de mais significativo ontem, mas não tomaram a cidade toda ainda. E também está tendo muita tentativa, ou estão fazendo muita força para tomar a região aqui de Avdiivka. A gente já falou sobre isso ontem. Eles continuam na tentativa de ganhar essa cidade aqui. Não é uma cidade fácil deles conquistarem, mas eles continuam fazendo isso com força. E iniciaram hoje também um avanço grande aqui em direção a Pisk, que é essa cidadezinha aqui, que em si não tem uma importância muito grande, mas pode indicar talvez justamente a tentativa deles de, vindo aqui pela M4, fazer uma pinça aqui com essa outra área saliente que tem mais aqui a norte, e talvez circular a Avdiivka, né? Como a gente falou para vocês, a Avdiivka ela fica num lugar mais alto, então é difícil os russos conseguirem tomar a cidade, além de que tem um monte de lagos e rios em volta aqui, que torna realmente difícil tomar essa cidade. Talvez a opção maior deles seja realmente tentar aqui por Pisk fazer algum círculo aqui para tomar a Avdiivka, né? Mas por enquanto estão só tentando, conseguir mesmo não conseguem nada. No resto da linha de frente não houve grandes avanços, não houve grandes mudanças. Lembrando que aqui na região de Kherson, será que eu falei certo dessa vez? A gente não tem muita certeza sobre as informações que chegam, justamente porque muita coisa é ocultada a pedido do exército ucraniano, né? Enfim, houve também, evidentemente, alguns ataques aqui na retaguarda russa. Aqui em Donetsk, teve uma explosão grande, um fogo grande aqui, provavelmente um ataque ucraniano a algum depósito de munição. Teve também uma explosão no campo de pouso de Melitopol. Melitopol é essa cidadezinha aqui que fica bem no meio aqui do sul da Ucrânia. Então ela tem sido muito usada pelos russos também como base de apoio aqui. E o aeroporto foi atingido por alguma coisa. Não tem muita informação. Lembra que essas imagens, a gente acaba tendo imagem só quando, por um acaso, um ucraniano filma, ou um russo filma, e coloca no Telegram, coloca em alguma mídia social, isso acaba chegando até a gente, né? Existe um grande número de outras explosões que a gente sequer fica sabendo, que o pessoal só ouve a explosão, não tem mais informações sobre isso. Além disso, teve também num vilarejo de Vysoky, em Kherson, essa manhã cedinho, manhã do dia 31, mais uma explosão também, provavelmente algum depósito de munição russo aqui menor, né? E, bom, uma coisa interessante que a gente tem de informação hoje são, na verdade, imagens de coisas que a gente já sabia que aconteceram no passado, mas que a gente não tinha imagem ainda, né? Alguns dias atrás eu falei para vocês que os ucranianos tinham atingido a ponte de Antonivka e a gente mostrou os danos que causaram. E eu falei na época que também atingiram a ponte ferroviária que passa aqui do lado da ponte de Antonivka, alguns quilômetros ao norte, 2 quilômetros ao norte, e também tinham atingido a represa, a ponte próximo à represa de Nova Kakhovka. Então, só que a gente não tinha imagem dessas coisas. E hoje a gente tem imagem disso. Então aqui está, deixa eu tocar aqui, tá vendo? Esse aqui é a ponte ferroviária, dá para ver que um pedaço dela foi bastante danificado ali, que caiu e tirou toda a parte do trilho. Parece que foram dois
duas crateras de impacto. Essa daqui parece que não fez grandes diferenças, mas a outra acertou em cheio e danificou bastante a ponte aqui, né? Veja, a gente já tinha mencionado isso para vocês, ponte ferroviária, trilho é um negócio relativamente fácil de consertar, mas o fato é, se com 2 foguetes do HIMARS eles conseguiram acertar nesse nível de precisão isso daí, eles conseguem destruir essa ponte totalmente, muito rapidamente, né? Dá para destruir a parte interna dela, a parte estrutural. Claramente ela ficou danificada, ela está com danos estruturais aqui. Aqui ele está mostrando a parte de cima. Esse tiro aqui, esse alvo aqui, aparentemente só vazou, né? Não causou muito dano, mas o outro, sem dúvida alguma, tirou todo um pedaço aqui do suporte. De novo, não é difícil consertar isso daqui, botar o trilho novamente, mas a questão é, a integridade estrutural da ponte provavelmente está comprometida. Se você passar um trem ali muito pesado, provavelmente vai dar problema isso daí, né? Reparo disso não vai ser algo simples. Tem uma imagem disso também, aqui é a imagem da ponte, mostrando onde foi. Foi bem aqui, não foi exatamente no rio que eles atingiram para evitar destruir totalmente a ponte. Dá para ver que é aquela ideia que a gente falou sobre a ponte de Antonívica também. Os ucranianos estão preocupados, inclusive, em não causar danos suficientes, porque eles mesmos pretendem consertar essas pontes depois. Então eles estão fazendo o ataque num ponto que impede os russos de usar, mas dá para reparar que é um ponto mais fácil de você reparar do que se fosse no meio do rio. Se você destrói essa ponte no meio do rio, ia ser muito mais difícil para reparar esse tipo de coisa, né? Então foi um ataque de 2 mísseis só, 2 foguetes só do HIMARS, e realmente causou um estrago aqui significativo, né? E também na ponte da represa, né? E aqui dá para ver bem o que foi o dano causado. Repara, a represa, isso aqui não é a represa, aqui é um canal de escoamento que tem da represa, né? E daí tem uma pontezinha sobre ele. Quer ver? Acho que dá até para a gente localizar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tem a represa aqui, né, no rio Dnipro, e aqui você tem esse canal, que é um canal de escoamento do excesso da água, né? E aí o que os ucranianos fizeram para não danificar a represa em si, não causar problema com a represa, eles visaram essa ponte que passa aqui justamente nesse canal. E como eles conseguem ter uma precisão muito grande, eles acertaram aqui, dá para ver que estourou totalmente a linha de trem aqui. De novo, tem que ver como é que ficou a questão estrutural, porque se for só questão de trilho, é muito fácil consertar trilho, isso não é problema. Agora, dependendo do dano estrutural que aconteceu aqui, isso pode ser mais difícil de resolver, né? E aqui também é outro ponto que foi atingido na ponte, na parte dos veículos, né? Dá para ver que o dano nessa ponte foi bastante sério, né? Ou seja, pode ter realmente um problema estrutural significativo aqui. Eles deram uma consertada aqui, botaram uns tapumes aqui para não dar problema, mas se houve o dano estrutural, isso já resolve o problema para os ucranianos. Por quê? Porque embora possa passar carro de passeio, coisa leve pela ponte, não vai ser possível mais passar caminhões pesados, cargas pesadas por aqui e principalmente trens, né? Então, ou seja, neste momento, o que a gente tem aqui nessa região sul da Ucrânia é que os russos estão totalmente isolados a norte e a oeste do Dnipro. Então, é lógico, os russos já estão fazendo as barcaças, fazendo pontões, tentando consertar a ponte, parece que já estão tentando fazer obra na ponte de Antonívica, mas o fato é que, do jeito que está, a gente já sabe que os ucranianos conseguem com muita facilidade destruir qualquer coisa que eles tentem fazer ali, né? E bom, o que aconteceu hoje foi uma coisa meio inesperada, né? Houve um ataque de drone no quartel-general da Marinha Russa que fica em Sevastopol. Sevastopol, vocês lembram, aqui na Crimeia, a gente já falou sobre isso, é uma base militar muito grande, é o quartel-general da Marinha, da Marinha do Mar Negro, né? da frota do Mar Negro da Rússia, e fica aqui na Crimeia.
E essa base militar, né, esse porto militar de Sevastopol, ele sempre foi gerido pela Rússia, mesmo na época soviética. Quando houve o desmembramento da União Soviética, a Ucrânia ficou com a Península da Crimeia, mas eles fizeram um acordo de forma que a Ucrânia alugava essa área para a Rússia. A gente já falou sobre isso. O aluguel, inclusive, ia até 2015 e foi certamente um dos motivos para a Rússia invadir a Crimeia em 2014, para evitar perder essa área, porque provavelmente a Ucrânia iria cancelar esse processo em 2015 e não deixaria os russos usar Sevastopol. Mas o fato é, como houve a invasão, eles continuam usando, e aqui é a principal base, é o quartel-general da Marinha lá da Marinha Russa, e houve um ataque de drone. Isso é uma coisa estranha, né? Primeiro porque é bem distante isso daqui de qualquer frente que a Ucrânia tenha controle, né? Em tese, um drone poderia voar até aqui? Poderia, mas é realmente muito distante, tem muito obstáculo no meio do caminho, tem muita defesa antiaérea, tem muita dificuldade de você controlar um drone a essa distância tão grande assim. Então isso levantou suspeitas, esse ataque aqui nesse quartel-general. Está aqui o pessoal vendo o estrago que houve. Parece que o drone é um drone kamikaze que caiu num jardim, num pátio interno. Parece que teve 5 pessoas feriram, mas não teve ninguém ferido com gravidade. Foram ferimentos leves. Dá para ver que o dano também não foi muito grande. Estragou o jardim, estragou um monte de planta aqui, mas não teve um dano muito grande e não ocasionou nenhum problema mais sério aqui, né? Essa aqui é uma outra porta que dá para esse jardim também. Dá para ver aqui que, né, teve algumas pessoas feridas, mas não foi nada com gravidade. É essa região aqui que foi supostamente atingida lá dentro de Sevastopol, né? E aí os russos estão dizendo que foi a Ucrânia atacando a Crimeia, e eu já expliquei para vocês em outro vídeo por que provavelmente não. A Ucrânia ela vai eventualmente invadir a Crimeia, ninguém tem dúvidas disso, vai retomar esse território que é um território de direito ucraniano, mas o próprio pessoal da Ucrânia fala que isso vai ser a última etapa. Por que isso vai ser a última etapa? Porque certamente uma invasão à Crimeia seria uma justificativa aceitável para Putin fazer a mobilização lá na Rússia. Quanto mais os ucranianos puderem adiar este momento, melhor. O que significa que eles provavelmente vão fazer uma estratégia de tomar todo o território ucraniano de volta, com exceção da Crimeia, e só então fazer a contraofensiva e tentar retomar a Crimeia. Então, é muito pouco provável que eles tenham feito esse ataque, não tem nenhum propósito isso, que ataque teria, que lógica militar teria atingir isso daqui, né? Não faz nenhum sentido. Então, o que está se falando provavelmente é que foi false flag, ou seja, foi um atentado planejado pelos russos mesmo para culpar os ucranianos, eventualmente até com essa desculpa mesmo de forçar o Putin a fazer a mobilização lá na Rússia, né? E uma outra coisa que eles estão falando eles cancelaram todas as festividades do Dia da Marinha Russa, né? Hoje, 31 de julho, seria é o Dia da Marinha Russa, então teria uma série de festividades em Sevastopol, mas provavelmente o que está acontecendo aqui? Eles já não queriam fazer essas festividades todas, por quê? Porque já tem aumentado muito a atividade partizã também na Crimeia, né? Os civis que são contra a ocupação russa. Então a gente já falou sobre isso em Kherson, em Melitopol, em várias cidades da Ucrânia, e isso existe também na Crimeia. Então os russos provavelmente não estavam querendo fazer uma celebração do Dia da Marinha e coisa e tal. Você considerar também que teve o afundamento do Moskva, isso certamente traria lembranças para todo mundo sobre o afundamento do Moskva. Então o fato é, muito provavelmente a Marinha Russa não queria fazer essa festividade de qualquer forma e usou isso daí só como um pretexto. Quem é que fez isso daí? Pode ter sido a própria Marinha, que pode ter usado um drone para fazer esse tipo de ataque. False flag russa não é nada demais. Como eu falei, foram 5 pessoas feridas, mas levemente. Segundo estão dizendo aqui, foi um drone improvisado, ou seja, provavelmente pegaram um drone comercial e botaram alguma carga explosiva nele, né? Tem aqui a imagem do momento da explosão, ó. Levantou lá uma nuvenzinha. Então, um
um drone amador que foi jogado lá. Pode ter sido também partisão na região. Os próprios partisãos lá, os ucranianos da região, fizeram isso daí e atingiram o porto. O que eu acho que houve? Muito provavelmente foi realmente a própria Rússia fazendo isso, e que justamente para cancelar essa celebração que eles não estavam com vontade de fazer, e talvez dar mais um motivo para o pessoal lá na Rússia fazer a mobilização, né? Se foi ucraniano ou partisão, ótimo, mostra que consegue atingir dentro do quartel-general da Rússia lá em Sevastopol. Se foi uma false flag, só mostra desespero dos caras mesmo com isso, né? Bom, vamos falar um pouco sobre a situação lá em Olenivka, né, porque a gente tem mais informações. É lógico, à medida que o tempo vai passando, vai saindo muito mais informações sobre aquela cadeia, né, aquela prisão onde estavam os prisioneiros de guerra ucranianos que foram mortos covardemente pelos russos, né? E o Thomas Tiner, ele faz algumas observações sobre o que aconteceu lá, justamente desmentindo o que a Rússia alegou, que foi um ataque de HIMARS, né? Teria sido um foguete HIMARS que atingiu o alojamento e matou os POW. E daí ele elenca aqui vários motivos pelo qual não pode ter sido isso, né? Olha só, estava só 15 quilômetros da linha de frente, então por que usar HIMARS, né? Não faz sentido isso. Seria muito mais fácil para a Ucrânia usar simplesmente artilharia. Depois, a Ucrânia sabia que em Olenivka haviam prisioneiros de guerra, é um campo de prisioneiros de guerra bem conhecido já há muito tempo. Então, já usado desde 2014, era uma prisão antes de 2014, a partir de 2014 passou a ser uma prisão militar lá na região de Donetsk, né? Então, ou seja, os ucranianos já sabiam que teria ali soldados ucranianos capturados, não faria sentido eles atingirem aquilo ali, né? E a questão de ter sido um foguete, ele fala que não, se você comparar com outras explosões feitas pelo GMLRS, que é o foguete do HIMARS, dá para ver que como ele destrói toda a estrutura em concreto, estruturas muito mais firmes foram totalmente destruídas, enquanto lá o que aconteceu parece muito mais um incêndio, né? A tese que o pessoal está colocando é que eles colocaram uma bomba termobárica, que é uma bomba incendiária, dentro do lugar, e quando os prisioneiros estavam lá dormindo, eles acionaram a bomba. Então aí explodiu e pegou fogo na região toda, matando os prisioneiros, né? Ou seja, muito diferente de um impacto de HIMARS que destrói as paredes todas. Nenhuma parede foi destruída, está tudo aqui em pé. E isso daqui é uma coisa, já dá para ver que é um concreto bem chinfrim mesmo, né? Então dá para ver aqui que o que retorceu foi só metal. As paredes em si não fizeram nenhuma diferença, né? Enfim, ele vai elencando um monte de coisas aqui para isso. Chega a ser interessante alguns pontos aqui, né? A imagem que ele mostra. Isso aqui é a ala da prisão onde foi cometido o atentado. Os prisioneiros eles foram enviados para essa área, especificamente os russos escolheram determinados prisioneiros, você vai para lá, e aí atingiram só essa área no final das contas, né? E mais do que isso, nenhum guarda foi atingido, ninguém russo foi ferido nesse ataque, só os ucranianos. Realmente tem tudo ligando aqui a um ataque dos próprios russos querendo apagar evidências, né? E aí tem engraçado aqui, você tem aqui um print do russo supostamente dizendo, olha só os pedaços de HIMARS que foram identificados no local da prisão lá de Olenivka, né? E aí uma outra pessoa mostra aqui que, olha só, esses pedaços aí vocês já mostraram igualzinho quando houve um ataque numa estrada de ferro em Zaporizhia, né? Ou seja, pegaram o mesmo vídeo e tentaram jogar para dizer que era aqui. Aquele negócio, né? Não apenas os russos são cruéis e desumanos, mas são também, antes de mais nada, incompetentes pra caramba, né? Muito burros. E olha só que coisa, o que eles estão trazendo aqui é a informação que isso foi planejado a coisa toda. Por quê? Porque as imagens de satélite mostram que no dia 27, 2 dias antes da explosão, foram abertas uma série de covas ali próximo à cadeia, né? A cadeia está aqui, ó, dá para ver aqui, ó, o complexo, né? Tá aqui foi essa área pequena, aqui foi onde foi a explosão, que aparece já explodida aqui, e aqui, ó, nessa região aqui estão as covas que foram abertas no dia 27,
e fechadas com terra no dia 30, ou seja, um dia depois da explosão, né? Ou seja, os caras chegaram até a cavar as covas antes, já sabendo que ia haver essa execução dos prisioneiros de guerra ali, né? E a gente mencionou que a Cruz Vermelha e as Nações Unidas estão querendo investigar esse tipo de coisa, e a Cruz Vermelha lançou um comunicado explicando que nós pedimos acesso aos prisioneiros de Olenivka, da prisão penal de Olenivka, mas isso não foi permitido. Ou seja, eles... lembra que quando teve aquela rendição de Azovstal, o acordo é que a Cruz Vermelha e a ONU iriam supervisionar os prisioneiros e coisa e tal, para garantir que não haveria tortura, esse tipo de coisa, e eles exigiram Olenivka e foi negado o acesso deles, né? E segundo está dizendo a própria Cruz Vermelha, isso é uma obrigação das partes, segundo a Convenção de Geneva, né? Então, ou seja, mais um crime de guerra russo. Já está ficando normal isso, alguém está contando, né? O pessoal está contando lá, pode deixar. A Ucrânia tem todo um departamento só para investigar isso, com isso daí. E mais do que isso, subiu a pressão para declarar a Rússia um Estado patrocinador de terrorismo, né? O que é uma coisa bastante séria, inclusive porque, segundo a lei americana, eles estão autorizados a invadir militarmente estados defensores de terrorismo. Lembra como é que começou esse negócio de Estado patrocinador de terrorismo? Foi justamente com a questão do Afeganistão, né? O Afeganistão em si não foi quem atacou as Torres Gêmeas lá em Nova York, né? No 11 de setembro. Foi o Al-Qaeda, mas o que aconteceu lá na legislação americana, isso tem também na legislação mundial, eles reconheceram o Afeganistão como um Estado patrocinador do terrorismo, e com isso eles usaram isso como a motivação para invadir o Afeganistão, né? Então isso é uma coisa séria, o pessoal lá nos Estados Unidos não vai fazer essa definição levianamente, mas parece que está crescendo o apoio para definir, primeiro, critérios para determinar se um Estado é ou não patrocinador de terrorismo, e daí, tendo isso, eles podem aplicar esses critérios à Rússia, e certamente, sob qualquer critério, a Rússia é um Estado terrorista, né? Bom, uma outra coisa que aconteceu ontem, o Zelensky ordenou a evacuação de toda a região de Donbás devido à falta de gás, ou seja, a gente está falando aqui, houve um ataque a um gasoduto em alguma região aqui, controlada pelos russos, que minou o fornecimento de gás a toda essa região aqui de Donetsk. Então, as pessoas que moram nessas cidades todas aqui, elas não teriam gás de qualquer forma, e isso é uma coisa bastante complicada, principalmente porque agora está quente lá ainda, mas à medida que o ano for passando, vai começar a esfriar, e ele já tem que preparar isso agora, porque é muita gente para evacuar o pessoal todo que mora nessa região, é muita gente que tem que ser tirada de lá, né? Então eles estão fazendo essa evacuação de todo o pessoal. Evidentemente, isso também é uma preocupação com o desenrolar da guerra, né? O que vai acontecer em termos de guerra daqui para frente. Certamente está se prevendo muita artilharia aqui, muita destruição. Quanto mais tirar os civis da região melhor, né? Menos dano colateral no final das contas. E, bom, aparentemente os navios foram abastecidos lá, 16 navios no total, e devem chegar na Turquia no dia 3 de agosto, ou seja, a gente está falando de quarta-feira que vem. Vamos ver, tomara que sim, tomara que funcione direitinho. Tá aqui, é uma caravana de 16 navios, que vai ser rastreada por satélite, GPS, enfim, um monte de drones, enfim, um monte de coisa aqui, e vai ser gerenciada pela Turquia. Chegando na Turquia, a partir daí, alguns desses navios vão ficar na própria Turquia, outros vão para a África. Então vamos ver, se esse primeiro comboio passar, tudo indica que funcionou o acordo de paz lá, e realmente a Ucrânia vai conseguir exportar os grãos dela. Que ótimo que seja assim, né? Lembra que a gente mencionou por que a Rússia cedeu nesse negócio? Cedeu principalmente por pressão da própria Turquia, do Irã e de outros países aliados deles ali no Oriente Médio, Síria também. Por quê? Porque o Oriente Médio é um grande importador desse tipo de trigo,
e com a Ucrânia não podendo exportar, estava aumentando muito o preço de trigo. Então, naquela reunião que o Putin teve lá no Irã, uma das coisas que o Irã pediu foi justamente para dar um jeito de deixar a Ucrânia exportar o trigo delas, porque vai sacanear os próprios... a tática russa de causar fome no mundo estava sacaneando os próprios aliados dos russos, né? Mas como a Rússia não podia deixar de fazer algum terrorismo no final das contas, teve um grande bombardeio em Mykolaiv, que é nessa região aqui. É uma cidade que está em mãos ucranianas, mas cujo um dos grandes problemas foi justamente atingir a casa desse senhor Olesik Vadatrusky, que é o maior exportador de soja da Ucrânia, ou desculpa, de trigo da Ucrânia. Ele tem uma grande quantidade de terras, tem uma empresa chamada Nibulon, que é basicamente a grande empresa agropecuária da Ucrânia, o maior exportador de trigo e coisa e tal, e os russos atingiram a casa dele propriamente, diretamente, né? Certamente visando desestruturar essa operação de exportação de grãos mais uma vez. É puro terrorismo. Eles sabem que não conseguem ganhar militarmente, começam a atingir civis e alvos que não têm nenhuma lógica, né? Bom, vários países aqui da Europa cortaram a emissão de vistos para os russos não podem mais passear, visitar, fazer turismo fora. As sanções também estão gerando problemas de teclado na Rússia. Todas as empresas fabricantes de teclados saíram da Rússia, a Rússia não tem empresas que fabricam teclados, e adivinha, o teclado russo é um teclado próprio, ele tem um alfabeto próprio nele, então agora, neste momento, não tem ninguém fabricando esse tipo de teclado que possa vender para a Rússia, quem fabrica está com sanções, então eles estão com um problema de teclados na Rússia, realmente mais um efeito aí das sanções, né? E a Letônia diz que tem gás para passar o inverno, então Moscou cortou o gás da Letônia, mas ela falou que não tem problema não, que ela já tem o suficiente para passar o inverno. Enfim, é a história que a gente sempre fala aqui. Ao contrário do que dizem as russetes por aí, a Rússia está sim sofrendo com as sanções, ao passo que a Europa vai certamente passar muito aperto. Está passando um aperto grande lá, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser um aperto grande nesse inverno na Europa, mas vai sobreviver, ao contrário da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.